Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pobreza não é fruto do destino, mas a pobreza é consequência do egoísmo. Palavras do Papa Francisco, em sua carta direcionada a toda a Igreja, em ocasião da 5ª celebração do Dia Mundial dos Pobres, que celebramos neste domingo, 14 de novembro de 2021. A pobreza não é fruto do destino, mas é consequência do egoísmo. Escutemos esta palavra, deixemos que ela ressoe em nosso coração. Você que ora conosco da sua casa, insiste o Papa Francisco de sermos uma igreja em saída, uma igreja não fechada em si mesma, uma igreja que se compadece com os sofrimentos do mundo e uma igreja que se faz solidária, que ajuda a elevar o caído, a solucionar tantos conflitos que neste mundo é gerado pelo egoísmo de tantas pessoas. E exorta o Papa Francisco neste Dia Mundial dos Pobres, esta nossa solidariedade, que é caridade, que também é dar de comer a quem tem fome, alimentar os famintos. Isto é os ensinamentos de Jesus, o Cristo Senhor, que nós aguardamos que venha, aguardamos o seu retorno. Então que Ele venha e nos encontre vivendo esta solidariedade e nos orientando para que não haja mais esta calamidade da miséria e da pobreza,
que é gerada pelo egoísmo humano. Tem gente que quanto mais tem, mais quer, e não mede esforços para adquirir, e muitas vezes esforços esses que são contrários à própria justiça e à paz. Celebramos o 33º domingo do tempo comum, Dia Mundial dos Pobres. Nas leituras que escutamos, e embora este não seja o último domingo do ano litúrgico da vida da nossa igreja, o tema principal dessas leituras que hoje nos são apresentadas é sobre o fim dos tempos. Os eventos que irão acontecer e irão ocorrer durante o fim dos tempos são descritos por essas leituras em termos apocalípticos. E olha que tem muita gente que não gosta nem de ouvir esta palavra. Apocalipse e apocalípticos. Tem medo, porque se remete a esta alusão do fim. Essa cosmovisão afirma que, independentemente da abrangência e da intensidade da devastação que ocorrerá durante os últimos dias, no final das contas, o bem, a bondade, triunfará. E para esta ocasião, as pessoas que creem são admoestadas a confiar em Deus. Não a se desesperar, mas confiar em Deus. A fé bíblica afirma que as lutas da vida, e quantas batalhas nós travamos no nosso dia a dia, especialmente os pobres, gente que tem que correr atrás de um pouquinho de alimento para matar a fome todo dia, um abrigo para se afugentar da chuva e do frio ou do sol. As batalhas e as lutas da vida culminarão em um confronto cósmico massivo entre as forças do bem e as forças do mal. Esta última batalha será universal em sua abrangência, assim como o primeiro conflito primordial entre o caos e Deus. Deus sai dessa batalha vitorioso e posteriormente cria o mundo, que haja luz, e aí tudo se fez a partir daquele momento. Deus saiu dessa batalha vitorioso. Embora conquistado, o mal foi restringido apenas temporariamente. A última batalha no final dos tempos será tão abrangente quanto a primeira. Todo o universo estará envolvido. E as leituras falam de um tempo insuperável de angústia, dias de tribulação e desordem cósmica. No entanto, ao contrário do resultado do conflito primordial entre o caos e Deus, no final desta última batalha, o mal será completamente destruído e o reino de Deus permanecerá incontestado para sempre. O reino eterno instaurado para todos. Todas as leituras que hoje nós acolhemos afirmam que o bem finalmente prevalecerá sobre o mal. Nos últimos dias, Miguel, o guerreiro angélico de Deus, como escutamos na primeira leitura, se levantará. E na segunda leitura de hoje, Cristo é retratado sentado triunfantemente à direita de Deus, com seus inimigos sob seus pés.
Tudo isso é um sinal de conquista. E finalmente, no Evangelho de hoje, o Filho do Homem, a figura misteriosa da literatura apocalíptica, vem nas nuvens, com grande poder e glória. Todas essas imagens dessas leituras de hoje são apocalípticas e cada uma delas traz para nós esperança. Haverá sempre a vitória do bem. O mal jamais triunfará. A leitura apocalíptica geralmente surge de uma comunidade cuja própria existência está ameaçada por forças mortais. E muitas vezes, a gente acompanha, ano após ano, quando está chegando no finalzinho de tempo do ano, vamos assim dizer, vira e mexe aparece uma pessoa meio que trazendo imagens apocalípticas e dizendo de catástrofes e tudo mais por aí, E que é esse ano aí que vai acontecer? Bom, nós já ouvimos muito disso, portanto nós temos que nos ater, nós que cremos, é a fé, é a palavra de Deus revelada a nós, não a palavra do mundo que passará, não a palavra de pessoas inconsistentes na sua própria realidade de fé. As imagens que constituem esta ideia apocalíptica podem parecer exageradas, mas é provavelmente a forma mais adequada de caracterizar a gravidade da situação. O fato de o bem sempre triunfar sobre o mal serve para encorajar o povo a permanecer fiel, pois segundo esse gênero apocalíptico, a luta é apenas temporária e o resultado será favorável aos que se colocam num caminho combatendo o bom combate, nos caminhos do Senhor. Então não vamos ficar desesperados se alguém fala alguma coisa desse gênero aí apocalíptico para nós, mas confiar em Deus, seguir sempre o nosso caminho com esperança. O bem triunfará. Nós vamos prestar atenção para como que se concluirá esta nossa realidade deste amor que vem de Deus e que hoje é mostrado desta maneira, um tanto quanto apocalíptica. No meio desse caos que hoje vivemos, e nós vivemos num momento muito complicado, esta pandemia, um caos político e econômico, desemprego, sofrimentos, muitas mortes, violências e guerras ainda estampadas por todo lugar, e muitas pessoas forçadas ao empobrecimento devido ao egoísmo de outras. No meio desse caos que hoje vivemos, a palavra nos exorta a acreditar em Deus. Jesus, no final do Evangelho, diz: tudo passará, mas a minha palavra não passará. Acreditar em Deus. A palavra de Jesus é: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Então nada de desespero, mas acreditar. Nós, católicos, lemos essas histórias apocalípticas no final do ano litúrgico, porque estamos chegando à conclusão da nossa narração anual da história da salvação. E este ano nós celebramos esta narração anual no ano B que nós conhecemos da liturgia da nossa igreja. E já nos preparamos para daqui a pouco, conclusão deste ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, iniciarmos logo em seguida o Advento, mais um ano de histórias de serem lidas, contadas, refletidas, partilhadas, que nos encorajam para a nossa vivência a caminho do reino eterno de Deus. Então, mais um ano de uma história da salvação apresentada para nós.
Mas, no entanto, as imagens apocalípticas são oportunas sempre que nos encontramos no meio da batalha contra o mal. E parece que vamos sucumbir, né? Parece que essa pandemia estava como que ia vencer. Era muita gente morrendo e todo mundo com medo por aí, escondido. Olha que hoje a ciência nos trouxe, né, vacinas. Mas incrível, né, que ainda tem gente que diz não à vacina. Sabemos que as máscaras nos auxiliam, mas como ainda tem gente que não sequer a usa um minutinho, né? Nós estamos vivendo, sim, momentos difíceis e travamos cada um a sua própria batalha. Mas você que tem fé, confie em Deus. O mal não vencerá. Ah, padre, mas a doença está pesada. Confie em Deus. Ah, mas os meus relacionamentos estão muito difíceis. Confie em Deus. Em tudo, sede uma pessoa confiante em Deus. Essas imagens apocalípticas nos lembram de que o bem será capaz de resistir ao mal. Portanto, a partir disso, desta proposta, desta imagem apocalíptica que a liturgia de hoje nos traz, concluímos que precisamos apenas confiar em Deus e cumprir a nossa missão. A missão a qual Jesus nos concedeu: ide ao mundo, ensinai o evangelho do amor, promovendo a paz, a concórdia, perdoando os pecados, agindo justamente, se colocando junto, do lado dos pobres, fracos e marginalizados deste mundo, anunciando a todos: o reino de Deus se faz presente. E esta é uma atitude de vigilância. Precisamos nos manter vigilantes e atentos ao Senhor que vem. Quando tudo acontecerá? No final do evangelho de hoje, Jesus diz: não se sabe, somente Deus. Então, o que é importante para nós? Cumprir a nossa missão, enquanto peregrinamos rumo à morada eterna do Pai e aguardamos o Senhor que vem. Façamos vigilantes e esperançosos aquilo que nos compete, a vivência do amor, porque Deus é amor. Que esta Eucaristia que nós celebramos, neste 5º Dia Mundial dos Pobres, nos ajude a concretizar essa missão de amar e dar vida aos pobres e miseráveis deste mundo, mesmo que seja com gestos simples da solidariedade fraterna. Que sejamos libertos do nosso egoísmo, para viver este amor na solidariedade, na partilha com os pobres e necessitados desta casa comum, que é a obra de Deus e que é a casa de todos nós. Que este alimento salutar nos alimente, para podermos nós também alimentar este mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.